Olá a todos. Bom, estamos começando mais uma aula de percussão para a ONG Casa de Teresa Cunha. Eu sou o professor Wenderson e hoje a gente vai continuar com o nosso tema de explicações sobre os valores das figuras. Na semana passada, na última aula, eu expliquei para vocês um pouco das figuras mais cheias, que são as notas de um tempo e a sua pausa, as notas de dois tempos e a sua pausa, e a nota de quatro tempos e a sua pausa. Lembrando que, independente de, de onde você esteja vendo uma partitura, a pausa de dois tempos ela é presa na parte de baixo da linha e a pausa de quatro tempos é presa em cima, ok? Então, toda vez para você diferenciar uma da outra, basta você verificar onde ela está, mesmo que ela apareça acima do pentagrama. Você vai conseguir diferenciá-la através disso, ok? Aqui ela fica acima, ok? E aqui ela fica abaixo, ó. A linha fica acima dela e aqui a linha fica abaixo, ok? Com isso você vai ter noções de como tocar e quanto tempo vai bater em cada tempo, ok? Quando você estiver olhando, não é tão importante você saber os nomes, mas caso seja necessário, tá aqui: semínima, mínima e semibreve. Semínima, mínima, tanto essa como essa, e a semibreve, tanto essa como essa. Professor, por que essa pausa está aqui atrepada aqui em cima? É porque assim, em, em alguns trechos pode acontecer de você ter mais de uma voz, ou seja, numa partitura só é duas execuções, duas maneiras de você fazer ou você e um parceiro está executando. Então alguém vai fazer na parte de baixo e alguém vai fazer na parte de cima, que é o que vai acontecer muito com vocês quando vocês estiverem tocando as partituras de bateria, porque você vai estar com três partituras em uma só. É a partitura do tarol, do bumbo, dos tons e dos pratos. Normalmente o tarol vai ficar com a parte dos tons, né? E aí vai ficar o bumbo e o prato fazendo três partituras em uma. Então, vai ter, e às vezes isso vai, no caso aqui eu estou separando legalzinho. Vai ter aqui a pasta do prato, a pasta do tarol e a pasta do surdo e bumbo. Mas pode acontecer de uma partitura vir todinha num lugar só. E aí você vai ter que saber diferenciar as notas que estão aqui em cima, que no caso aqui são do prato, né? E as notas que estão aqui nos pentagramas, que são dos tambores, ok? Então, a semana passada a gente aprendeu que essa aqui ela vale um tempo, né? Essa aqui vale um tempo. Essa daqui vale dois tempos. E essa daqui vale quatro tempos. Essas figuras, vocês precisam sempre lembrar os seus valores, porque sem eles você não sabe quanto tempo você vai executar. Então eu tenho aqui um tempo, dois tempos, quatro tempos. Quando você está tocando na bateria, é difícil você ter essa ideia assim, eu vou bater e o som vou segurar a batida, bater o bumbo e ficar com a maçaneta empurrando a pele do bumbo, o bumbo durar quatro tempos. Não é assim. Você vai bater e vai deixar o som ecoar durante quatro tempos. Mesmo que o som do bumbo se acabe no primeiro tempo, você vai contar o que está faltando para você continuar executando, certo? Então, se por acaso é uma batida de bumbo de quatro tempos, você bate, tum, morreu. Mesmo que ainda não tenha dado quatro tempos, não tem problema. Você segura, deixa o som ecoar. E aí, quando é um tempo, professor, quando eu estou batendo, passa do tempo. Então, você vai interromper o eco do instrumento, né? A vibração do instrumento com a mão,
Ou você vai fazer isso com a própria baqueta, com a maçaneta. Tum, bate a primeira vez e a segunda vez para poder abafar o som. Pá, pronto, morreu. Ok? Então, dessas formas você vai estar executando. É muito raro aparecer essas figuras maiores para instrumentos de percussão, a não ser que eles digam que servam para mostrar para você que você tem que rufar. O rufado, o rufado é algo parecido com isso aqui, ó, ou isso aqui. Esse símbolozinho é como se eu estivesse expressando que eu tivesse um monte de notas rápidas aqui. E aí eu só faço rufar. Que aí isso eu vou fazer uma explicação mais prática para ficar fácil de vocês compreenderem. O programa ele não executa o rufado. Mas quando você vê esse símbolozinho aqui, você vai saber que eu tenho que fazer umas notas muito rápidas, que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Na prática, eu tenho que fazer a demonstração para vocês entenderem, ok? Beleza. Então, até aqui, eu acho que está tudo bem. Professor, eu não estou lembrando nada disso não. Então, volta lá no vídeo da semana passada, que eu expliquei tudo bem direitinho para vocês, e aí é só vocês relembrarem. Porque o nosso trabalho aqui hoje é um trabalho mais dificultoso, como diz o pessoal, né? É um trabalhozinho que pede um pouquinho mais de atenção das pessoas que vão estudar, principalmente para instrumentos de bateria, porque vocês vão ter que ter uma noção muito grande de tempo, espaço, velocidade e coordenação motora, porque é o que é necessário. Nós temos aqui, vamos começar só com essa, por hoje a gente só vai estudar essa, depois a gente vai estudar as outras direitinho. Se der tempo a gente estuda mais um pouquinho. Nós temos aqui a colcheia. A colcheia é uma figura que vale meio tempo. Ela vale meio tempo. E por ela valer meio tempo, você tem que colocar na nossa cabeça e tentar visualizar essas batidazinhas que vocês estão escutando aqui, ó. As batidas do metrônomo, as pulsações que eu já falei para vocês, o que significa. Vocês têm que ver estas pulsações como se fossem algo que vocês conseguissem enxergar, algo que vocês conseguissem ver como se fossem linhas. Quando estiver regendo para vocês verem aqueles movimentos como se fossem linhas, como se fossem uma métrica, como se fossem algo que vocês conseguissem medir. Entendem? É como se vocês conseguissem, é como se fosse um copo que você tivesse dividido ele em quatro partes, e aí você precisa de tanta quantidade de tempo para poder chegar até a parte que você marcou. Você precisa de uma quantidade de tempo para poder chegar na outra metade que você marcou, e assim sucessivamente. Tá difícil conseguir fazer vocês visualizarem isso, mas quando vocês conseguirem compreender, vocês vão entender do que eu estou falando. Vocês têm que entender o seguinte, ó. Existe um tempo, uma variação entre uma pulsação e outra. Quando eu começo, ó, 1, 2. Deixa eu diminuir aqui o andamento para ficar mais fácil de vocês compreenderem o que eu estou falando. Vou diminuir aqui o tempo, a pulsação, para ficar mais fácil de vocês compreenderem o que eu estou falando. Então eu venho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Enquanto eu estou dizendo 1, 2, 3, o tempo que eu levo para poder sair do número que eu falei, 1, 2, esse vazio que tem entre 1 e o 2, o tempo que eu levo de dizer 1 para eu dizer o número 2, eu estou falando de um tempo. Faça na sua mente aí agora um tempo, e faz uma cordinha, estica uma cordinha do 1 até o 2.
separa a sua mão, junta as suas mãos e vai abrindo a sua mão enquanto eu não digo dois. Dois, separou as mãos. O tanto de tempo, do tanto de espaço que você acha que demorou a sua mão fechada e você separa as suas mãos. Fica com aquela posiçãozinha de rezar e abre as mãos. Aí dois, pronto. O espaço que ficou de uma mão para outra, você pode chamar esse espaço de tempo, certo? Tá imaginando aí? Beleza. Agora você imagina o seguinte, isso aqui é um inteiro, é um completo. E aí esse um tempo, ele vai fazer com que esse um tempo é como você chegasse de um ponto ao outro, do primeiro para o segundo tempo, ok? Bom, aqui eu acho que vai ficar mais fácil eu tentar explicar para vocês. Então, o que que eu quero que vocês entendam? O que que eu quero que vocês entendam? Que existe o tempo, né? Que aí eu vou fazer, ó. Tá, pronto. E você imagina essa linha como se fosse o tempo. Tá. Dois. Dois, três. Né? Então eu fico aqui, ó. Tá, não ficou do mesmo tamanhozinho, não, mas é só para vocês terem uma noção. Então o que acontece? Você tem aqui um tempo e aqui você tem um outro tempo. Por lógica, era para os dois estarem do mesmo tamanho, mas não é essa a ideia que eu quero que vocês tenham no momento. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que isso aqui tudo é um tempo. Se isso tudo aqui é um tempo, então eu posso dizer que isso aqui é um inteiro, ok? Quando chega, eu vou pegar fazer uma nota, que aí eu tenho que verificar que nota é essa, eu faço a cabeça, né? A haste e a banderola ou colchete, ok? Então, eu vou diferenciando as notas através desses símbolos. As colcheias, semicolcheias, fusas e semifusas, elas variam pela quantidade de colchetes ou bandeirolas, certo? Professor, e isso faz diferença? Faz total diferença, porque cada uma delas vai exprimir o valor. A que eu quero que vocês aprendam hoje, a que eu quero que vocês aprendam hoje é a colcheia. A colcheia, ela vale meio tempo. Tomem cuidado que tem gente que tem uma mania de ler meio. Um meio. Não é se ler um meio. Se você está falando um meio, você está falando isso aqui, ó. Um meio. É só meio, viu? É só meio. Meio tempo. Quando você pensa em meio, o que que você pensa? Quando você fala em meio, você fala na metade, certo? Quando eu digo que uma nota é meio tempo, então eu estou caracterizando que essa nota ela só vale meio tempo. Ou seja, ao invés de ela pegar durar isso aqui todinho, ela só vai durar metade. Então, em vez de eu fazer tá dois, eu faço e ficou o silêncio. Isso é a colcheia. Quando vocês me verem fazendo os movimentos, que é mais ou menos assim, lembrando que está espelhado, né? Dois, três, quatro e voltei. Quando eu estou fazendo esses movimentos, eu estou marcando os tempos. Eu tenho aqui o o 2, o 3 e o 4, certo?
Então eu tenho um primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo. E aí o que acontece? Daqui até aqui, esse pedaço todinho aqui é um tempo. Como a minha colcheia ela só vale meio tempo, então se eu for colocar uma colcheia aqui, então eu só vou cantar a nota até aqui, ó. Tá. E esse pedaço aqui fica vazio. Se fossem duas colcheias, eu fazia tá, tá. Então, essa é a ideia de colcheias. Essas são as ideias que vocês precisam entender. Que eu tenho um espaço, vocês imaginam o espaço, o tempo que leva de um tempo para o outro e tentar dividir esse tempo. No caso aqui da colcheia, você vai estar dividindo o, o tempo em dois, ok? Você vai estar dividindo o tempo em dois. Professor, é para ter essa pausinha aqui? Não, é que é só para me mostrar que eu estou dividindo o tempo em dois. Então, isso é uma colcheia, certo? Tá, 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 tá. Isso eu estou fazendo dentro de um tempo. Se fosse uma semicolcheia, que é a metade, então eu faria quatro delas dentro de um tempo. Tá, 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 tá. Se fosse a fusa, eram oito em um tempo. Tá, 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 tá. Então, isso aqui é o que eu quero que vocês comecem a compreender. Eu não sei se eu consegui ser claro o suficiente para que vocês conseguissem entender isso tudo, mas quero que vocês memorizem uma coisa e que nunca esqueçam. É que vocês têm o tempo, que é a pulsação, que é aquilo que eu mando vocês treinarem quando vocês estão treinando com o metrônomo. Cada teco-teco que ele dá lá, seja mais rápido, seja mais devagar, cada teco-teco desse, é, cada teco-teco desse, ele é um tempo, ok? E dentro desse tempo eu consigo fazer mais de uma nota. E é isso que eu quero que vocês compreendam. No caso aqui da colcheia, em um tempo eu consigo fazer duas figuras, seja uma figura de som, seja uma figura de silêncio. Entendem? Então é isso que eu quero que vocês compreendam, que dentro de um tempo vocês podem fazer muito mais notas. E ainda tem a semifusa, que em um tempo eu consigo fazer 16 notas. Mas isso a gente vai, como eu disse, a gente vai vendo nas próximas aulas. Então, o que eu quero que vocês compreendam é que em um tempo, enquanto eu faço um movimento, podem fazer muito mais notas, vocês podem fazer muito mais batidas. E é isso que eu preciso que vocês compreendam, que essas batidas, essas variações dentro do tempo, de um único tempo, precisam compreender. Em um tempo eu consigo fazer mais de uma batida, ok? Então é isso que vocês precisam ver quando vocês estiverem tocando. E aí, voltando para cá, essa aqui é a colcheia. Eu tenho a colcheia de som e a colcheia de silêncio. A coisa mais difícil do mundo para um músico é conseguir visualizar essas duas figuras em uma única pulsação. E tá aqui, ó. Essas duas figuras em uma única pulsação, ó. Percebendo que as duas batidas aconteceram antes dele chegar no 2, ó. 1, 2, 3, 4.
De novo, ó. 1, 2, 3, 4. Se você não está conseguindo perceber isso, é porque você está mais se ludibriando pelo som do instrumento do que pelo o que está acontecendo. Mas a questão é que no primeiro tempo ele fez as duas batidas. Tá, tá, 2. Ele caiu no segundo tempo. Se tivesse mais notas, professor, ficou diferente? É, ficou. Toda vez que você vê um único traço debaixo das figuras, como se fossem as semínimas, esse traço aqui está dizendo que é uma colcheia. São 4 colcheias unidas. Isso é para deixar mais bonitinho e organizado. Quando você vê assim, você sabe que essas duas valem um tempo, essas outras duas valem um tempo, né? Metade mais metade, metade mais metade, outro um. Então, quando tem 2 é um tempo, quando tem 4 é 2 tempos. Então, eu tenho 2 tempos aqui e 2 tempos aqui. Então, em 4 tempos, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notas. São 8 batidas em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. De novo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Vocês percebendo que quando eu digo um número, eu tenho uma batida. Na segunda metade, aí é que é a primeira metade do tempo. Na segunda metade, tem a outra batida, que é quando eu estou em silêncio, porque eu ainda não cheguei no próximo tempo. Eu ainda vou para o próximo tempo. Então fica sempre 1, tá, 2, tá, 3, tá, 4, tá. Porque eu estou trabalhando com metades. Então, eu tenho o primeiro tempo que vai acontecer aqui. Primeiro tempo, tá, tá. Segundo tempo, tá, tá. Terceiro tempo, tá, tá. Quarto tempo, tá, tá. É meio complicado vocês conseguirem visualizar. Eu estou tentando fazer de tudo para que vocês visualizem tudo o que eu estou dizendo aqui. Eu sei que é chato, eu sei que é cansativo, está muito comprido tudo que eu estou tentando explicar, mas a partir do momento que vocês conseguirem compreender isso daqui, ficará muito mais fácil a hora de tocar, ok? Então eu tenho aqui o, todos os tempos que eu queria fazer. Eu tenho notas de meio tempo, e aí essas notas de meio tempo, elas estão preenchendo todo o meu compasso, assunto da aula passada. E aí eu preciso visualizar esses tempos e saber quantas batidas eu tenho que bater em cada tempo. Lembrando, não adianta você bater essa nota mais rápido e essa aqui ficar com tudo que sobrou. Tá errado. As duas figuras, elas têm o mesmo valor. Então, o que eu demorar nessa daqui, eu tenho que demorar nessa. Eu aumentei a velocidade para poder a gente ouvir como é que fica. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, não interessa a velocidade. Eu vou sempre ter assim. Num tempo vai caber duas notas, no outro tempo vai caber duas notas, isso no caso das colcheias. Certo? Entendido? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem perguntar lá, que eu tenho todo o prazer de explicar. E me digam se vocês entenderam o que foi que vocês não entenderam, para que quando eu for explicar isso em uma outra ocasião, eu saber como fazer de maneira melhor, ok? Aí eu venho para cá. O que que eu tenho aqui? Eu tenho notas de um tempo, notas de meio tempo, ok? Notas de meio tempo, notas de um tempo. Que aí eu estou falando errado, que não são notas, são figuras, tá ok? Corrigindo, figuras. Então eu tenho figura de um tempo, duas figuras
de meio tempo que dão um tempo também. Aqui eu tenho duas figuras de meio tempo que dá um tempo e eu tenho uma figura de um tempo. Quando vocês receberem as partituras de vocês, pode acontecer o seguinte, ó. Pode acontecer de eu ter no mesmo pentagrama, eu tenho a parte do bumbo, que é essa que fica aqui embaixo, a parte do tarol, que está aqui no meio, e a parte do prato que está aqui em cima. Então, eu preciso visualizar essas figuras, eu preciso visualizar os tempos delas e com quem eu vou bater. Aqui eu bato bumbo, aqui eu bato tarol, aqui eu bato bumbo, aqui eu bato tarol, aqui eu bato bumbo e assim sucessivamente. Do mesmo jeito, aqui eu bato os pratos duas vezes, fico silêncio um tempo. Bato o prato duas vezes, fica em silêncio um tempo e assim sucessivamente. Aí chegou aqui, olha aqui a historinha que eu falei dos tempos, ó, que ficam acima do pentagrama. Tá aqui, ó. Esses dois tempos aqui de silêncio é só para o prato. Nesse meio tempo aí, o bumbo e o tarol estão aqui brincando, ó. Ok? Então, essa pausazinha que tá bem aqui, ela é do prato. O tarol e o bumbo vai continuar fazendo. Não é para vocês se confundirem em querer fazer a pausa do outro instrumento, mesmo que esteja na mesma partitura que vocês estão. Ok? Aí eu tenho aqui o prato, dois tempos de pausa de novo, prato e quatro tempos de prato, ok? Não vai ecoar durante quatro tempos. Você bate com força e deixa o som ir se propagar até onde ele vai. Aqui eu tenho uma nota de um tempo, nota de meio, nota de meio, nota de um tempo, nota de meio, nota de meio, nota de um tempo. Então, essa leitura é extremamente importante para que vocês consigam tocar, ok? Olha aí. Aí aqui o danado caiu. Beleza, não tem problema não. Então, o que eu quero que vocês vejam na questão dos tempos, o que eu quero que vocês vejam na questão dos tempos é visualizar o valor e saber como tem que fazer. No caso aqui, ó, o boom demora. Tum, tá, tum, tum. Olha como essas duas aqui foram mais rápidas, porque eu tenho que fazer no segundo tempo essas duas notas mais rápidas, ok? O prato ele fica, ó, tá, tá, pausa, tá, tá, pausa, tá, tá, pausa, tá, tá, pausa, tá, tá, um, dois, tá, tá, tss. Esse prato que está aqui mais em cima significa que eu tenho que bater ele mais aberto para poder gerar um som mais alto. Conto um, dois, dou uma batida fechada de novo, sem abrir muito o prato. E aqui eu dou uma batida mais aberta para poder o som do prato ecoar mais, ok? Então, eu preciso estar visualizando esses valores para saber o que eu estou fazendo, ok? Ó, de novo, ó. Viu? Aqui o prato, ó. Tá, 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 tá. Dois, tá, tá, tá. Dois, tá, tá. Então, esse tipo de leitura é que vocês vão ter que se acostumar a fazer. Professor, isso é muito difícil. É tão difícil quanto o tempo que você levou para poder aprender na escola. É a mesma coisa. Conforme você vai lendo, mais rápido vai aprendendo. Quanto mais tempo você demora a ler, mais difícil vai ser você a ler. Quanto mais você lê, mais rápido aprende. Quanto menos você lê, mais devagar você aprende. Ok? É uma matemática muito simples. E esse tipo de leitura vai ajudar vocês a estudar as partituras de vocês. Essa batida aqui é muito parecida com essa, pelo menos a parte do bumbo tarol. Porque aqui, ó, se eu tô tocando o bumbo aqui no primeiro tempo, o tarol vai ficar em silêncio, não é verdade?
Isso daqui é isso aqui, só que separado, a parte do tarol e a parte do bumbo. Aí o que acontece? Quando eu faço o primeiro tempo, eu fui o bumbo, né? Aí eu tenho essa colcheia aqui sozinha. Então, essa colcheia aqui de tarol, ela vai ser feita, mas o bumbo não vai fazer nada. Então, ele vai ter aqui uma pausinha. Aí depois eu tenho a colcheia e a semínima. Colcheia e semínima. Aí eu vou. Esse aqui, nesse tempozinho aqui, o tarol não tá fazendo nada, ó. O tarol não tá fazendo nada aqui. É aqui a pausinha que ele tá fazendo, ó. Aí eu venho aqui, aparece de novo o tarolzinho. Aí aparece aqui também. E aí tá aqui, ó. A pausinha que o bumbo não vai fazer nada. E aí por último, desse compasso, né? Vem a colcheiazinha sozinha para poder passar para o próximo compasso. O que vai mudar aqui, o que vai mudar aqui é só o prato que eu fiz diferente aqui, uma misturazinha aqui para poder ver como é que fica. Mas eu vou fazer aqui só para poder mostrar. Peraí. Olha como é que fica. Olha como é que fica aqui, do jeito que está escrito aqui. E olha como é que está escrito aqui. Como é que ficou aqui? Viu como ficou a mesma coisa? É por essa mesma coisa aqui é porque é o jeito que foi escrito. Pode ser que apareça escrito assim e pode ser que seja aparecer escrito assim. Desse jeito que está aqui, que eu estou marcando aqui para vocês, é o mesmo jeito disso daqui. A diferença é que eles estão separados. Aqui é para você não estar aparecendo para você, mas é para você estar visualizando essa pausa bem aqui. O bumbo aqui embaixo não está aparecendo pausa, mas é para você estar visualizando essa pausazinha aqui. Ok? Então, esse tipo de leitura é uma coisa que nós vamos praticar muito até vocês olharem isso aqui com facilidade. Isso vai demorar muito, professor? Talvez. Isso vai depender somente de vocês. Ok? Então, pessoal, muito obrigado. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é porque é um assunto que necessita de muita atenção. Estudem, leiam, assistam os vídeos mais de uma vez, porque às vezes a gente assiste o vídeo uma vez e aí não é suficiente. Eu sei que ele ficou muito comprido, mas tentei trazer o máximo de informações possíveis para poder ajudar vocês a conseguir tocar, a conseguir ler as suas partituras. Então, por favor, tentem, estudem e que vai dar tudo certo, tá bom? Forte abraço para vocês, um beijão e até a próxima.